Olá, é muito bom estar contigo pela terceira vez. É muito bom ter você conosco para a nossa terceira aula de Ética, Política e Sociedade. O título da aula de hoje é A Política e a Evolução das Concepções de Mundo. Nós temos 3 nomes na nossa disciplina, Ética, Política e Sociedade, e temos 4 aulas. Então, na segunda aula nós falamos de ética, hoje estamos falando de política e na nossa última aula vamos tratar das questões da atualidade no âmbito da sociedade, um pouco mais voltada para a sociologia, para a compreensão daquilo, das disputas contemporâneas, né? E a primeira aula, ela veio como se fosse um fio que liga todas as outras, né? Que é a formação do pensamento ocidental, no sentido de formação de cultura, da civilização, aquilo que plasmou o pensamento do homem europeu e americano e africano, assim por diante, porque esses continentes herdam da Europa muito da cultura que prevaleceu na Idade Média, principalmente, começo da Idade Moderna, né, e até hoje. De outro lado, nós temos a cultura oriental, a civilização oriental, que aí ela não tem, assim, vamos dizer, um impacto relevante, significativo na nossa formação. É como se fosse uma outra cultura, até por isso que a gente distingue, né, cultura ocidental, cultura oriental. Tem, vamos dizer assim, outras bases, outras influências. É totalmente diferente da nossa? Não, não é totalmente diferente. Nós somos seres racionais, a racionalidade é algo universal. Então, perpassa todo o planeta, não é? Não se limita, né, a dividir o planeta em ocidentais e orientais, mas eles têm algumas características que diferem do nosso pensamento. Na segunda aula, nós falamos da formação da moral. Tentamos deixar claro para você a diferenciação entre ética e moral, como é que começa isso, né? O que influencia as nossas escolhas, a nossa situação geradora de aprendizagem falava justamente isso, porque privilegiamos e legitimamos alguns valores e não outros, e nós não percebemos isso. Nós achamos que é natural, não tem como ser diferente, e na verdade tem. Por isso que o exercício de filosofia é um exercício difícil de se fazer, porque é pensar o impensável. Exercício de matemática, de física, é difícil? É também, mas está ali a fórmula, é só você ir aplicando. Agora, você tentar imaginar algo que nunca foi imaginado, tentar imaginar um mundo construído totalmente diferente desse, isso é um exercício filosófico, né? Ou tentar entender por que nós somos isso que nós somos, né? Herdeiros do que nós somos. Nós não somos totalmente naturais, né? Nós somos também culturais. Nós temos uma influência muito grande da cultura. Nós somos plasmados por uma cultura. Quer ver um exemplo bom? A língua que você fala vai te dar o universo possível do teu pensamento. Conceitos que não existem na nossa língua, não existem na nossa mente. E assim por diante, a época que nós nascemos, a situação econômica que nós vivemos, né? O Karl Marx vai dizer isso, né? Que é a classe social que vai determinar o modo como nós pensamos, enfim. Então, nós somos bastante herdeiros disso e a nossa aula 2 tentou mostrar isso no âmbito da moralidade. Agora, essa aula 13, eu tenho a impressão que é a aula que os alunos mais torcem o nariz, né? Porque vai falar de política. E política, aparentemente, é um tema árido, ruim de discutir. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente já pensa na política brasileira. E a política brasileira, infelizmente, é só preocupação, escândalo, dor de cabeça, preocupação, corrupção, desvio de verba, enfim, é algo muito ruim. Só que é importante que a gente estude como que a política vem se constituindo, justamente para perceber o quão longe nós estamos daquilo que deveria ser, né? E eu gostaria muito até que você se atentasse para que os modelos políticos que nós vamos falar na aula de hoje, que muitas vezes podem dar certo em outras nações, em outras regiões e em outras épocas também, pode acontecer de não dar certo no nosso país, porque cada lugar tem uma característica diferente. Você vai ver isso no pensamento do Aristóteles, que nós estudamos aqui hoje, e ele aparece no pensamento de Montesquieu, que não é um autor que nós vamos estudar, mas só para dizer, tem mais gente que pensa como ele, assim como Rousseau também, né? Para cada tipo de povo deve ter um tipo específico de regime político, de modo de conduzir a política em si. Mas a política é um tema árido porque ela determina a nossa vida no sentido de
impostos, né, no sentido de o que você pode estudar, até a tua grade curricular do teu curso é uma decisão política, porque quem elege isso em última instância é o Ministério da Educação e Cultura, que é político, né? Então, ela está envolvendo, assim, todas as áreas da nossa vida. E nós não podemos ficar distante da política sob a ameaça de pagarmos caro por isso. E aqui eu quero lembrar um pensamento do Platão para te ilustrar isso. O Platão dizia assim, que o castigo dos bons que não gostam de política é ser governados pelos ruins que gostam. Então, se nós não queremos deixar que os ruins nos governem, nós devemos também tomar parte desse processo. E um outro pensador mais recente, um dramaturgo polonês chamado Bertolt Brecht, também nos chama muita atenção. Inclusive, eu trouxe um texto dele, quero que você acompanhe. Então, aqui está o nome do autor do texto, Bertolt Brecht. Talvez você lembre de alguém que tinha um nome parecido, porque o professor Raimundo, lá na escolinha, fez uma analogia, uma paródia desse nome, né? E criou aquele personagem lá, Bertolt Brecht, né? Lembra? Então, Bertolt Brecht nasceu em 1898 e morreu em 1956. E eu só coloco a data que ele viveu para que você perceba que ele vivenciou as duas grandes guerras. Quando a primeira estourou, ele tinha 16 anos, ainda era um adolescente, né? E quando a segunda grande guerra estourou, ele já tinha 41 anos. Então, ele sofre os horrores das duas guerras e, como ele é um polonês, ele está no palco do confronto imediato. Inclusive, a Polônia tinha momentos históricos que ela pertencia à Rússia, outros momentos ela pertencia à Áustria, à Alemanha. Às vezes, um pedaço era de um país, um pedaço era do outro, ela sempre foi disputada. E o Bertolt Brecht, vivenciando muito essa intensidade política e bélica, ele chega a afirmar esse texto aqui, ó, o pior analfabeto é o analfabeto político. Que eu espero que você nunca confunda com um político analfabeto, né? Não é apenas uma questão de jogo de palavras, mas o político analfabeto é aquela pessoa que entra para a política e ainda não foi alfabetizada, né? Esse mesmo que não seja alfabetizado poderá fazer um bom trabalho, embora o trabalho do político, sobretudo do legislativo, seja elaborar leis. Um analfabeto deverá estar muito bem assessorado para conseguir isso, né? Mas o analfabeto político que ele cita aqui é a pessoa que não entende nada de política, embora possa ter muita cultura, muito estudo em outras áreas, né? Pode ser até um doutor em determinados segmentos, mas em política ele é analfabeto, ele é alheio, né? E por que ele é o pior analfabeto? Bertolt Brecht diz que ele não ouve, não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Em outras áreas, claro que fala, de repente faz até palestra, dá curso, né? Mas em acontecimentos políticos ele é um morto, vamos dizer assim. E o analfabeto político não sabe que o custo de vida, que é o preço do feijão, do peixe, da farinha, dos alimentos em geral, né, do aluguel, do sapato e do remédio, de tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, em termos financeiros, monetários, dependem das decisões políticas. Balança comercial, taxa de juros, né, tudo isso, a inflação, né, normalmente está atrelado ao universo político. A economia de um país, né, ela, embora exista aí uma corrente filosófica e política que defenda a autonomia da economia com relação à política, né, mas no nosso país, principalmente, ainda existe muita ligação, muito vínculo. O analfabeto político é tão burro, e olha que eu acho aqui que o Bertolt Brecht, como se diz, pega pesado, né? Porque não é um termo que a gente use corriqueiramente na academia, né? Parece até uma falta de educação se referir a alguém nesses termos. Mas ele diz isso. É tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, ou seja, os problemas sociais, né? E o pior de todos os bandidos, que talvez você achasse que seriam os traficantes, sequestradores, ladrões de banco, de residências. Ele fala que o pior de todos os bandidos é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então, partindo desse texto, a gente fica muito ciente de que a atividade política ela é muito importante e nós precisamos estar por dentro do que acontece.
O Aristóteles dizia que quando se refere ao bem viver, às ações boas, nós temos duas esferas que tratam disso. A esfera individual, que é competência da ética, e a esfera pública, coletiva, comunitária, que é competência da política. Então, a ética e a política, ambas tratam da questão do bem. A ética individual e a política coletiva. E para o Aristóteles, como valorizava mais a coletividade, já falamos disso na aula passada, então a política estava acima da ética. Então, nós teríamos a política, depois a ética, depois a moral, depois o direito. O direito é a expressão mais simples, rasteira, do que é correto, do que é certo ou errado. Depois a moral, que se baseia nos costumes, a ética, que se baseia na consciência, na intenção, e a política, que trata do bem coletivo. A tarefa da política na antiguidade era muito bonita, era semelhante à tarefa, ao propósito que as igrejas mais sinceras e honestas se incumbem a si mesmas de realizar. Então, as igrejas sinceras e honestas, não aquela que nasce já querendo enriquecer o seu condutor, o seu líder, né? Que tem isso também, a gente sabe. Se elas nascem tentando fazer um mundo melhor para o maior número possível de pessoas, e isso era o que as políticas antigas pretendiam. E, normalmente, a maior atrocidade que pode acontecer ao gênero humano possivelmente deva ser a guerra, inclusive porque hoje, se eclodisse uma terceira guerra mundial, possivelmente seria o extermínio da nossa raça. E a guerra, ela é sempre uma decisão política. Não se entra numa guerra porque duas pessoas comuns desejam. São duas nações, são dois líderes, no mínimo, né? E olha o que diz Clausewitz. Clausewitz é um general prussiano. A Prússia era um estado da Alemanha, acho que possivelmente, numa época histórica aí, foi o estado mais importante, principalmente nessa época aqui que o Clausewitz viveu. E ele chega a afirmar que a guerra é a continuidade da política por outros meios. Como nós sempre estamos na iminência de evitar a guerra, né? Todo mundo pretende que a guerra seja uma realidade distante. Então, nós precisamos caprichar nessa área aqui para que essa não se torne aquela, né? Continuarmos sempre nesse universo. E um outro pensador, que é o Benjamin Constant, que vai ter o mesmo nome de um estadista brasileiro, mas não é ele. Esse Benjamin Constant aqui, ele é francês, né? Ele é um filósofo, ele morreu em 1830 e o brasileiro nasceu em 1836, então não tem nada a ver um com o outro. Esse filósofo aqui diz que a guerra e o comércio nada mais são do que dois meios diferentes para atingir o mesmo fim. Que fim seria esse? Lucratividade, aquisição de bens, se colocar acima da nação que está em guerra ou que está comercializando, né? Então, aqui nós temos o vínculo de três instâncias diferentes: guerra, política e comércio, né? E eu gostaria muito de te chamar a atenção para esse ponto aqui, porque existem várias questões no banco de questões que poderão cair na tua prova que tratam dessa distinção. E ela é tão importante que aqui eu vou fazer metade da nossa aula. Metade da aula será para cá, tratando da filosofia da política antiga. A política antiga era concebida como filosofia, porque os filósofos, os pensadores da antiguidade, eles procuravam traçar uma política ideal. A característica da filosofia é permitir que se aborde também questões ideais. E a política moderna, aqui deixa eu só colocar para você, os principais pensadores são Platão e Aristóteles. E aqui é Maquiavel. Maquiavel, então, é o primeiro cientista político. A ciência política nasce com ele. E por que não é mais filosofia e passa a ser ciência? Porque a ciência, ela não comporta o ideal. A ciência não trabalha em cima de hipóteses metafísicas, daquilo que não tem concretude, né? Ela sempre trabalha em cima daquilo que pode ser pesado, medido, verificado, comprovado, verificado. É algo palpável. A filosofia não, ela também trabalha sobre a realidade. O pontapé inicial para a reflexão filosófica é o mundo, é a realidade.
mas ela permite que você também trate de questões ideais, que você aborde. Eu vou te dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Platão criou uma obra, que você já ouviu falar, a República, tentando traçar os planos para aquilo que seria uma sociedade perfeita, ideal, portanto, né? E tem um determinado momento na República que ele diz assim, ele chama a cidade perfeita de Calípolis. Calis é bela, em grego, e polis, cidade. Então, a cidade bela, Calípolis. E ele diz, esta cidade provavelmente não exista em lugar nenhum do mundo. E pode ser que nunca venha a existir. Mas, para o nosso propósito, isso não é relevante. Então, ele não está tratando de questões reais, está tratando de questões ideais. Já o Maquiavel, ele foi secretário do príncipe da época que ele viveu. Aos 16 anos de idade, ele começou a trabalhar como secretário, e aí ele viajava, acompanhava o príncipe nas suas idas para Roma, para Paris, para Londres, onde eles fossem, ele estava acompanhando. E ele que lavrava as atas das reuniões. Então, ele vivenciou todo o universo político, percebendo as maracutaias, os conchavos, vamos dizer assim, a falsidade que existia nos bastidores da política. E aí ele vai tratar disso no seu livro, O Príncipe, né? Mostrando para o povo como é que a política funcionava na prática mesmo, na realidade e não na idealidade. Chegamos aqui na nossa sessão 3.1, ela é um acréscimo que eu fiz, um adendo, né? Para poder te deixar um pouquinho mais ciente dessa diferenciação da política antiga e moderna. Essa sessão tem por título A Política e o Bem Comum. A finalidade da política antiga, que era filosofia, não era ciência, é proporcionar a vida boa. Então, por isso que eu estava te dizendo que era um propósito parecido até mesmo com o das igrejas atuais. Essa vida boa, se fosse individual, era o papel da ética, mas coletivo era papel da política. Um homem que não tivesse pátria era considerado naquela época um homem desgraçado. Porque a pátria tem, assim, a conotação muito próxima do nosso conceito atual de família. Lembre você que as pessoas na antiguidade carregavam o nome da cidade onde eles nasceram. A grande maioria dos filósofos e cientistas da época, eles têm apenas o nome e o sobrenome deles é a cidade, né? Todo cidadão que desempenhava um papel, na nossa aula 2 nós falamos de telos, o papel é o propósito, a finalidade é o telos, aristotélico, né? Então, toda pessoa que ajudava na cidade era um politikos. Não só aquele que tem um cargo, não. Todo mundo que arregaçava as mangas seria um politikos. E todo folgado, você vê que está entre aspas aqui, porque o termo correto seria alien. O alien, no latim, é outro. Lembra do filme? O alien é alguém que vem de outro mundo, né? Então, aqui a gente chama de alienado. Alienado é alguém que vive apartado, separado, isolado, né? Então, esse para os gregos era o idiotés. Idiotés foi traduzido na língua portuguesa como idiota. E ninguém gosta de ser chamado idiota, porque para nós o idiota é o tolo, o imbecil, o bobo. Para os gregos é o isolado, é o alienado. Nós poderíamos, talvez, usar o termo egoísta. Aquela pessoa, vamos supor que tenha 3 pessoas e alguém chega, às vezes nas empresas acontece isso, ou mesmo numa sala de aula, né? Tem 3 pessoas e alguém chega e fala, eu preciso de 2 voluntários para ajudar a fazer tal coisa. Então, aquele que já levanta a mão, pode contar comigo. Esse é o politikos. Aquele que meio que se esconde, diz, eu não tenho tempo. E até se a pessoa pergunta se você poderia ajudar a gente, rapaz, hoje não dá. Então, esse era o idiotés, tá? É assim que nasce essa conotação política aqui. Aí, quando nós chegamos na Idade Média, eles acabaram entendendo, a Idade Média começa ali mais ou menos por 450. Acompanhe comigo. Aqui, então, Idade Média, mais ou menos de 450 a 1450, mais ou menos, não tem essa data, esse recorte muito preciso assim, né? Então, tudo o que acontecia era a vontade de Deus. Nada escapava da vontade de Deus. Sendo assim, os reis que ocupavam o poder estavam legitimados por Deus. Eles não chegariam ao poder se Deus não permitisse. Isso você vai encontrar em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Na verdade, o 1 e o 2 vão falar disso. Está escrito assim no capítulo 1. Submetei-vos às autoridades constituídas, pois elas foram constituídas por Deus. E no capítulo 2 fala, se alguém se revolta contra a autoridade constituída, reclama para si mesmo a própria condenação.
Então é algo pesado, né? E isso ficou conhecido como teocracia. Teos é Deus e cracia é poder. Mas você encontra essa conotação de teocracia em outros livros, inclusive do Antigo Testamento, principalmente no livro de Samuel, quando o povo de Israel escolhe os reis, né, para governá-lo. E se um governante fosse ruim, se ele fosse tirano, ele era considerado um flagelo de Deus. O que é um flagelo? O flagelo é um castigo, né? É uma correção, porque ele flagelando, castigando o povo, estaria colaborando para a salvação da alma. Essa palavra é a palavra forte quando se fala em Idade Média, tá? Anota aí fazendo um favor. Falou em Agostinho, Tomás de Aquino, a preocupação dele sempre é com a salvação da alma, e isso ocorria por meio da expiação dos pecados. Você sofre nas mãos de um governante ruim, 10, 20, 30 anos, para não ir para o inferno, porque no inferno você sofreria eternamente. Quando nós chegamos aqui em 1225, mais ou menos, Tomás de Aquino nasce nessa época, é claro que ele já não nasceu fazendo filosofia, mas para você se situar, ele vai acabar defendendo que os tiranos podem ser depostos, mas tem que ser por meio da lei, legalmente. O que é legalmente? Legalmente seria como se fosse um impeachment, por exemplo. Não é derrubando, não é dando golpe, né? Não é na base da violência, mas por meios legais, que já era um avanço para a época. Nós temos aqui um questionamento do polo de Itajubá, Minas Gerais. Estão perguntando o seguinte: professor, segundo Platão, qualquer um, conhecendo a luz filosófica da verdade, pode se libertar da escuridão em que vive? O Platão apresenta muito essa analogia no mito da caverna, né? E ali existem 4 momentos do conhecimento. Então, o último momento, que é o sol, né? Ele, de fato, ele é inerente ao filósofo. Mas nós temos 2 momentos dentro da caverna e 2 fora. Aqui precisaria de uns 10, 15 minutinhos para poder te explicar bem isso. Mas, aparentemente, toda pessoa que consegue a luz filosófica poderia ser um governante, porque ele defende a existência de um rei filósofo, né? Que é o regime que ficou conhecido como sofocracia. Sofós é sábio, né? E cracia, ou cratós é poder. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes eu quero colocar uma atividade aqui para você também poder participar um pouco mais comigo. A democracia é considerada hoje o melhor regime político, mas pode ser melhorada, né? Com certeza. Então aponte possíveis correções à democracia. O certo, você sabe, que era você ter vindo para essa aula já tendo feito a pré-aula. E se você fez a pré-aula, você vai ver que a web aula 3, sessão 1, vai apresentar um videozinho que é muito interessante. Se você não assistiu, eu deixaria como tarefa, não deixe de assistir esse vídeo, ele pode te ajudar bastante. Um vídeo de Saramago. José Saramago é um escritor português que morreu em 2010. E ele ajuda a responder essa questão que eu coloquei para você. Essa questão, ela é a situação problema número 1 do teu livro didático, por isso que ela aparece aqui. Eu vou te dar 30 segundinhos para responder e eu já volto. Nós temos aqui uma contribuição já do Polo de Minas Gerais, agradeço muito. Colocaram o seguinte: não existir brechas na lei, procurar escutar mais os menos favorecidos, não procurar mudanças milagrosas. Ótimo. O Kant vai fazer uma distinção também entre reforma e revolução. Revolução, ela é impetuosa, ela é assim rápida, mas depois ela não permanece. Ela seca rápido também, né?
Na Bíblia tem uma passagem que fala isso, né? A planta que cedo viceja, cedo fenece. E aí o Kant defende reforma, porque a reforma é mais duradoura. Eu estava vendo que tem bastante participação de vocês, agradeço muito. Talvez aqui apareça apenas um polo, a gente tem que selecionar. Depois, quem sabe, o teu polo também apareça aqui daqui a pouco. Lembrando que no final da aula nós temos o Kahoot também, você pode participar, né? Já individualmente daí, né? Bom, eu queria só falar a respeito do Saramago, que eu chamei a tua atenção aqui para assistir o vídeo. E eu queria que você pensasse bem se ele não tem razão. Ele diz o seguinte: a democracia que existe hoje no mundo todo, ela é uma democracia de aparência, porque nós escolhemos alguns cargos, alguns níveis de governantes e não escolhemos os outros. Você escolhe um prefeito, escolhe um governador e escolhe um presidente do executivo, né? O legislativo, que vão fazer as leis, são mais, mas esses 3 cargos executivos. Aí o prefeito, ele vai formar o seu secretariado, o governador vai formar o seu secretariado, o presidente vai formar o seu ministério, chefe disso, chefe daquilo, ele escolhe as pessoas para ocupar os cargos. Então você só escolhe um, e aí ele vai se rodear de 10, 15, 20, 30 que estão lhe assessorando, que você não escolheu. E aqueles que ele escolheu, como o próprio Maquiavel diz, serão responsabilidade dele. Então, o Banco Mundial, por exemplo, que é algo que tem uma influência sobre todos os países do mundo. O presidente do Banco Mundial nós escolhemos? Não. E o secretário-geral da ONU, que também tem, vamos dizer, uma abrangência planetária, nós escolhemos o secretário-geral da ONU? Também não. Então, ela é uma democracia aparente, uma democracia de fachada. Nós temos uma pergunta aqui de um polo de São Paulo, né? A política surge na Grécia Antiga, período da história humana, no qual o pensar mítico é fagocitado pelo pensar racional. Vários foram os fatores que deram origem à política. Quais? A política, do jeito que nós conhecemos, a democracia, ela surge na Grécia. A ideia de república surge em Roma, que são duas visões diferentes da política. Mas alguns pensadores antigos, principalmente Platão e Aristóteles, não gostavam muito da democracia. Por quê? Porque a democracia da época que eles viveram era diferente da nossa. A democracia naquela época era ir para a ágora, a praça, e discutir e fazer a tua ideia prevalecer a ponto de se tornar uma lei. Então, Platão vai dizer que isso pode se tornar a tirania da maioria. E ele não gostava muito dessa modalidade política. Mas os fatores que originaram foi a liberdade do povo, o fato deles não ter um governante, como tinha o Egito, né, que era um filho de Deus, um representante de Deus. Eles tinham uma religião fraca, então não era tudo determinado pela divindade, exceto na época do mito, né? E aí, quando começam a refletir, a questionar na praça, eles vão percebendo que eles podiam organizar melhor a convivência, né? E aí a política acaba surgindo. Você sabe que a palavra política vem de polis, né? A organização da polis, e polis é traduzido como cidade. Vamos agora para a nossa seção 3.2. Ela já aparece no teu livro didático como 3.1. Origem e finalidade da vida política. Antes, eu quero que você conheça alguns termos que vão estar presentes nas terminologias que nós usamos na política, né? Cracia, embora aqui esteja com K, né? Depois vai aparecer com C, e arquia. Então, cracia ou kratos em grego é poder. Arquia, para quem estudou um pouquinho de filosofia no ensino médio, vai lembrar do arquê, que é a primeira substância que compõe o mundo, segundo Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, enfim, aqueles pré-socráticos antigos. Então, é a origem do poder. Princípio, arquê, princípio, origem. Onde começa o poder. Mono é um, se você lembrar do som, né, mono e estéreo, o mono é quando todos os instrumentos saem em um único canal. Oligói é muitos, ariston ou aristói são os melhores, vem inclusive da palavra arete, que significa virtuoso, virtude, nós falamos na nossa aula 2, né? Demos é povo. Então, agora você pode juntar mono, oligói, aristói, demos com esses aqui em cima, e aí você vai ter o significado de cada uma. Por exemplo, monarquia. O poder se origina em um só, que pode ser o rei, o príncipe, o imperador. Isso é monarquia, né? Aqui não aparece a palavra anarquia, porque o a no grego é sempre negação.
significa não ou sem. Então, a arquia é poder, e o anarquia quer dizer que não existe o poder centralizado em nenhuma pessoa. Não existe poder praticamente. Uma sociedade anárquica é uma sociedade onde está ausente o poder centralizado. Como é que começa essa questão política? Assim como o mito começa com os sofistas, a política reflexivamente também começa com a política. Acompanhe comigo. Os sofistas vão dizer, então os sofistas são vistos negativamente, mais uma vez, tanto na ética, quanto na política, quanto na ciência. Por que negativo? Porque eles são relativistas. Não existe bem em si, não existe verdade em si. A política é uma construção circunstancial. Então, a política ela é artificial, ao contrário do que dirão Platão e Aristóteles, que a política é por natureza, natural e não artificial. O Platão vai fazer uma identificação entre a justiça no homem, no indivíduo, e a justiça na polis. Já vai ter um slide tratando disso, pode ficar tranquila. E o Aristóteles, entre as suas principais contribuições, está a ideia de que o homem, por natureza, é um ser político. Não consegue viver sozinho e sua felicidade está na polis. Talvez o mais correto seja dizer que a sua felicidade é mais facilmente alcançada na polis. A polis é o pano de fundo que vai permitir ao homem uma certa facilidade para alcançar a felicidade. E a felicidade, eu acho que você lembra, é o bem máximo que nós podemos aspirar na nossa vida. Platão e Aristóteles fizeram uma distinção entre os vários tipos de regimes políticos. E alguns eles percebem que, se não forem bem conduzidos, vão acabar se desgringolando, se degenerando, se corrompendo. Então, a princípio eram bons, mas por uma má condução eles se tornaram maus. Acompanhe essa tabela aqui comigo. Os regimes justos, que são os positivos, os bons, e os regimes corrompidos, degenerados, injustos, que são os ruins, negativos. Então, o regime que eles recomendam é politeia. A politeia, inclusive, é o título da principal obra do Platão, que eu falei que é República, mas República foi como foi traduzido para o latim. A palavra república é do latim. No grego mesmo era politeia. Se não for bem conduzida a politeia, ela se torna uma democracia. O que é a politeia? Quando as pessoas se reúnem para tratar do bem da polis. Agora, se elas se reúnem para fazer valer apenas as suas ideias, então pode se tornar a tirania da maioria. A democracia, segundo Platão, é isso, tirania da maioria. Ele não gostava. Nem o Kant, que é nascido em 1724 na Alemanha, vai gostar da democracia. A monarquia, um no poder. Se não for bem conduzido, esse um pode se tornar um tirano. Nós vamos ter a tirania. A aristocracia, os melhores no sentido ético mesmo, né? Os mais virtuosos. Se não tiverem a virtude, torna-se apenas uma oligarquia. A maioria, muitos no poder. E qual é o motivo dessa variação dos regimes? Essa variação depende da índole do povo e da extensão territorial. Vamos tentar trazer isso para o nosso país, né? Nós estamos estudando aqui, tudo que nós estudamos desde a primeira aula é para tentar aplicar. Então, nós temos uma índole de um povo alegre, festeiro, que não se preocupa muito com o dia de amanhã, que é bastante acolhedor, hospitaleiro, né? Nós temos algumas características diferentes de outros povos do planeta, né? E nós temos uma extensão territorial grande. Então, de certo modo, Platão e Aristóteles estão dizendo para nós, o regime que deu certo em Cuba, que deu certo na Austrália, que deu certo na Alemanha, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Canadá, pode ser que não dê certo no Brasil. Então, nós não podemos apenas copiar. O meu partido defende que nós devemos agora implantar aqui socialismo ou o liberalismo. Não é assim. É uma questão muito, muito séria para a gente apenas querer pegar de lá e encaixar aqui. Então, nós temos que fazer um estudo muito grande qual é o regime mais indicado para o nosso país. E o Aristóteles vai dar um exemplo aqui, povos livres e iguais, e desde que o território não seja muito grande, poderiam exercer a politeia. Sendo livres e iguais e tendo condição de reunir todo mundo, vai para a ágora e discute o bem comum em conjunto.
Agora, se o povo tem uma tendência apenas a obedecer, seguir regras, e o território é grande, enorme, não dá para reunir todo mundo, talvez um monarca, né, um imperador, um rei, um príncipe, possa decidir os destinos da cidade. Então, é assim que vai acontecer as variações dos regimes, né? Bom, quero colocar uma atividade novamente para você, né? Se todos somos iguais perante a lei, como explicar a expressão "você sabe com quem está falando"? Como explicar cela especial e as bancadas que nós temos no nosso Congresso brasileiro? Seriam elas legais? Eu vou te dar 30 segundinhos para responder, lembrando que essa aqui também é uma situação, um problema que está no teu livro didático, né? Lá vem com toda uma historinha, aqui nós estamos trazendo ela bem sucinta para a gente poder avançar no nosso conteúdo. 30 segundos e eu volto logo na sequência. Temos uma contribuição aqui do Polo de Santa Luzia, Minas Gerais. Muito obrigado. A resposta deles é a seguinte: todos somos iguais perante a lei. A lei é que não é igual perante todos. Por isso, o abuso de autoridade de juízes, olha que legal isso, hein? Abuso de autoridade de juízes, policiais, políticos, funcionários públicos que usurpam poder e conseguem privilégios em relação aos demais cidadãos. As bancadas geralmente dizem representar uma vontade de parte da população, mas no fundo atendem ao lobby de grupos econômicos. Bala, boi, Bíblia e bancos são necessariamente nesta ordem. Ótimo, uma crítica contundente, né? Eu diria o seguinte, que nós temos uma certa arrogância, algumas pessoas achando que a lei não paira sobre eles. E isso vem mudando, graças a Deus. Mas, nesse sentido, nosso país é bastante injusto. No teu livro aparece uma situação, se não me engano, uma policial no Rio de Janeiro, que foi autuar uma pessoa pública e ela veio justamente com essa frase: você sabe com quem está falando? E humilhou, inclusive, a funcionária. Ela só estava cumprindo com o dever dela. As celas especiais foi um acréscimo que eu coloquei, assim como as bancadas. Porque as celas especiais, você já parou para pensar que, na verdade, ela deveria ser o contrário? Na aula 2, nós falamos que uma ação ela é ética quando ela é feita com vontade, liberdade e responsabilidade. Ou seja, quando ela é feita consciente, com esclarecimento. E quem tem mais esclarecimento? A pessoa estudada ou a pessoa sem estudo? Quem tem mais esclarecimento é a pessoa estudada. Então, quando ela faz algo errado, a ponto de ir para a cadeia, ela faz sabendo o que estava fazendo. E aí ela tem um privilégio. Sabendo que estava fazendo errado, ela fez e ela vai para a cadeia e tem um privilégio. Está errado. Quem deveria ter o privilégio é aquele que não tem estudo, que não conhece, que ignorava que aquilo não poderia ser feito, né? Então, não fez totalmente livre. As condições de liberdade dele estão comprometidas. Esse deveria ter um certo privilégio. Nós invertemos. Por que será que a gente inverteu? Pode ser uma das explicações, quero que não seja maldade minha, mas pode ser que as pessoas com mais estudo,
até algum tempo atrás, principalmente, eram pessoas com maior poder aquisitivo. Então, no fundo, não era o estudo que a gente estava privilegiando, era o poder aquisitivo. E isso permanece e a gente não percebe, não é? E as bancadas, eu entendo que elas ferem um princípio da democracia que é a vontade geral. A democracia tem que trabalhar para o todo, para o geral. E as bancadas, elas pegam nichos específicos, né? E aí, se todo mundo começar agora a ter o meu representante, aqui é o representante do banco, aqui é o representante do católico, aqui é o representante do evangélico, aqui é o representante dos médicos, né? Daqui a pouco nós vamos ter uma guerrilha, né? Ninguém vai aprovar a lei. Eu sou representante dos professores, a lei é dos médicos, eu não vou aprovar isso daí. Então, nós temos que trabalhar para o bem geral. Nós estamos meio que saindo do foco da democracia com as bancadas. Chegamos aqui no pensamento do Platão, seção 3.3, Platão, Aristóteles e o homem político. Aqui é onde nós vamos trabalhar aquilo que apareceu uns slides antes, dizendo que Platão faz uma comparação entre o homem justo e a polis justa. Então, aqui nós temos o homem justo e aqui nós temos a polis justa. Opa, polis justa, um J, justa. O homem justo, ele tem 3 almas em harmonia. E a polis justa, ela vai ter 3 classes, deverá ter 3 classes em harmonia. O homem justo, ele tem uma alma na sua cabeça, que é chamada de alma racional, que tem como virtude a prudência. No tórax, ele tem uma alma chamada de irascível ou colérica, que tem como virtude a coragem. No abdômen, ele tem uma alma chamada desejante ou concupiscível, que tem como virtude a temperança. Essas 3 almas, elas devem estar em harmonia sob o comando da racional. Essa é que deve mandar. Caso isso esteja acontecendo, o homem, aí ele ganha a 4ª virtude, que é a justiça. Ele se torna um homem justo, porque ele tem 3 almas em harmonia e a racional é que comanda. Então, ele é um homem justo. E a justiça, para os gregos, é a principal virtude para se viver na polis, ou a principal virtude política. Esse que tem a alma racional, que tem a prudência, ele vai mandar. Olha aqui, mandam. Então, ele se torna o governante. É o magistrado, né? Os que têm a coragem mais em evidência, então eles apoiam, eles se tornam os guardiães, que hoje nós falaríamos as forças armadas, né? E aqueles que conseguem controlar seus instintos, desejos, paixões e obedecem, eles vão se dedicar ao sustento da cidade. Caso a cidade esteja assim organizada, os magistrados, os estudados, né? Então aqui ele vai falar de rei filósofo, que também é traduzido como sofocracia. Sofós é sábio no grego, né? Cracia, kratos, você já viu que é poder. A sofocracia, ela é o regime defendido pelo Platão. A sofocracia, na verdade, ela pode ser exercida por uma pessoa, por isso que é um rei filósofo. Então, o Platão, ele comporta 2 tipos de regime, ele aceita tanto a monarquia quanto a aristocracia. Se tiver um grupo de pessoas estudadas, de magistrados, 2, 3, 5, pode aquela equipe governar a cidade, não precisa ser um só, tá? Essa é a visão do Platão, então. Liga o homem justo, o homem antropólogo, antropologia ou psicologia. Então, ele faz um vínculo da psicologia ou da antropologia com a política, nesse sentido. E a contribuição do Aristóteles? Aristóteles estudou a constituição de mais de 150 cidades da Grécia. E daí, depois de estudar isso, ele vai tratar de uma política um pouquinho mais pé no chão. Ele é um pouquinho mais realista do que o Platão, mas ele ainda é um idealista. O primeiro realista mesmo vai ser o Maquiavel. Olha o que diz o Aristóteles, que existe na cidade alguns bens que o homem pode dividir. Sobre esses bens que o homem pode dividir, a justiça vai acontecer na hora que distribui. Então, é chamada de justiça distributiva. E os bens que o homem não divide, ele apenas participa, então é a justiça, o próprio nome já indica, participativa. Por que isso acontece? Porque como nós vivemos sempre juntos, nós somos classificados como animais políticos. Animais que vivem junto num determinado espaço. Aí talvez você pense assim, mas as formigas vivem junto, as abelhas vivem juntos, então elas são apenas animais gregários. E nós somos políticos, por quê?
porque nós projetamos a nossa vivência buscando o bem de forma racional, refletida, e os animais de forma instintiva. O Aristóteles também apresenta uma diferenciação entre a igualdade e a equidade. A igualdade, ela está na base, não está no fim. Olha, no fim eles são desiguais. Esse pequenininho não consegue assistir o jogo, né? E esse grandão já tem uma visão privilegiada, mais inclusive do que o menino do meio. Agora, a equidade, ela visa o fim igual e, para isso, a base, o começo, pode ser desigual. Esse banquinho daqui veio para cá, porque esse menino precisava mais. Então, um não tem nenhum, o outro tem um e o outro tem dois. E aqui não, aqui cada um deles tinha um. O Aristóteles é considerado um meritocrata. Meritocrata, o próprio nome já diz que você vai receber conforme o mérito. Merece, ganha, não merece, não ganha. Só que o Aristóteles entende que em determinadas situações não dá para saber quem merece e quem não merece. Quando isso acontecer, nós temos que primar pela igualdade. Uma sociedade muito desigual é uma sociedade violenta. Então é bom evitar que a desigualdade cresça. O Brasil está entre as 15 ou 16 maiores economias do mundo. Nosso PIB, né? Ele sempre varia um pouquinho, mas deve estar ali entre 15 e 16. Já teve até abaixo de 10. Nós já estivemos entre as 10 nações mais ricas do planeta. Só que hoje nós estamos entre os 10 países mais desiguais. Isso não é uma invenção, isso é uma constatação. Existem estudos mostrando isso. O Brasil tem uma economia boa. Poucos países do mundo têm a nossa economia. Mas nós temos muita pobreza. Por quê? Porque a riqueza é concentrada. Está entre os 10 mais desiguais do planeta, o que é vergonhoso para nós. E é isso que Aristóteles está sinalizando. Isso não pode acontecer porque a sociedade é violenta e o Brasil é violento. Os ricos, às vezes, não podem desfrutar da sua riqueza. Tem que viver com um carro blindado, condomínio fechado, guarda-costa. A riqueza, que é para ser uma bênção, muitas vezes se torna uma desgraça. Filho sequestrado, aquela insegurança com quem você vai, que hora você volta, né? É um inferno viver assim, né? Com medo o tempo todo. E isso é fruto da desigualdade. Então, o Aristóteles vai dizer que a justiça distributiva permite dar desigual. Acompanhe aqui comigo, vai ficar mais claro. Essa aqui é a justiça participativa, que aqui está aparecendo no nome de justiça política. Para alcançar isso, é preciso respeitar o modo pelo qual cada comunidade estabeleceu a participação no poder. Ele estudou a Constituição de 150 cidades, já falei. E que todos possam participar, dizia Aristóteles. Ver aquilo que a cidade mais valoriza. Na distributiva, como você viu naquele desenho, ele permite igualar os desiguais através da distribuição desigual dos bens para dar a todos o que lhes é devido. O que era devido naquele desenho? Assistir a partida de futebol, mas um menino não estava conseguindo. Então vamos dar o que é preciso para que eles fiquem iguais no final e não no começo, né? Nós temos aqui uma contribuição do polo de Irecê, na Bahia, agradeço muito disso. Professor, de acordo com o senhor, o entendimento de Platão poderia explicar melhor a alma intelectual e a alma colérica. A alma intelectual, racional, está aqui na mente. É o nosso pensamento. Primeiro, é bom que você entenda que alma, para o Platão, tem o sentido de motivação. O que motiva a gente fazer o que a gente faz? Às vezes é pela razão, pelo conhecimento, por decisões que nós tomamos. Às vezes é no impulso, por isso que está no peito, né? O impulso foi no ímpeto, foi assim meio que de sopetão, meio sem pensar, né? Quando viu já tinha feito. E às vezes é por desejo. Tipo alguém que sabe, eu já dei esse exemplo na aula passada, sabe que não pode comer doce, mas o desejo é tão forte que daí o desejo acaba se sobrepondo à razão, ao intelecto. Vamos dizer assim, ao pensamento. Eu sei que não posso comer, depois eu tomo um remédio e se eu passo pela dor que tiver que passar, mas o prazer de satisfazer o meu desejo vale o preço, né? Então, são as 3 motivações que nós temos para fazer as coisas. É isso que ele chama de alma. Alma, em latim, é anima. Anima é aquilo que anima, né? Animal, o que é um animal? Aquilo que tem movimento, que anima. Inclusive, Aristóteles vai dizer que até as plantas têm alma, né? Falei bastante, falei até demais, né? Então, eu quero deixar 30 segundinhos para te ouvir, apesar de você poder falar comigo a qualquer momento, né? Aqui é uma sala de aula, né?
distantes fisicamente, mas próximos pela tecnologia. Então, 30 segundinhos para fazer crítica, sugestão, dúvida, qualquer coisa. O professor não é dono da verdade, né? Nós estamos aqui para aprender junto. Eu volto daqui 30 segundos. Eu vi que tem bastante contribuição, né, no chat, eu agradeço. Às vezes a gente não pode responder todas devido ao nosso tempo, nós queremos fazer o carrote ainda no final da aula, né? Mas aí o nosso tutor vai encaminhar por e-mail, eu respondo para vocês. Nós vamos ter o chat de atividade daqui a pouco também, né? Poderemos conversar. Algumas delas nós selecionamos aqui. Então, tem uma de Santa Luzia, Minas Gerais, dizendo: professor, existe uma expressão, quem guardará os guardiões? Ou seja, quem fiscaliza os fiscais? O que dizer de propostas que desejam isentar as forças policiais de penalização quando matarem em serviço? É bem polêmica essa questão, né? Essa demoraria um tempinho para a gente responder. Mas partindo daquela atividade que nós colocamos há pouco, todos somos iguais perante a lei. Então, quando se mata alguém no pleno cumprimento do serviço, e isso é demonstrado, ele não pode ser penalizado. Mas quando se mata a revelia, que às vezes infelizmente acontece, aí ele deve ser penalizado, porque daí não é o cumprimento da lei. Aí é aquela alma que o Platão chama de colérica, né? No momento que a pessoa não se controla. Uma pessoa, para estar trabalhando com o público, seja no plano como político, um vereador, um deputado, um governador, presidente, seja o que for, ele tem que ter muito controle emocional, e o policial do mesmo modo. Porque se ele não tem controle emocional, ele não pode exercer a função, ele tem que ser afastado, né? Bom, então pode participar. O que eu não puder responder em sala de aula, depois pode me encaminhar por e-mail, né? Eu não sei tudo também, mas algumas coisas eu posso ajudar vocês. Tinha uma que falava do escravo, né? Escravidão no Aristóteles, que o Aristóteles, na época, não percebeu que a escravidão não é natural. Mas ele foi um pouquinho avançado para a época, porque ele pedia para não tratar o escravo com crueldade, né? E quem pede para a citação de nomes de filósofos atuais, na nossa aula 4 nós vamos falar um pouco mais disso, né? Tem um filósofo atual muito bom, um alemão chamado Jürgen Habermas. Escreve Jürgen com J, mas a pronúncia é Jürgen. Jürgen Habermas. Se você procurar só pelo sobrenome dele, Habermas, com H, Habermas, né? Você vai encontrar, ele é muito bom, né? Mas aí você pode também pegar esses filósofos brasileiros que dão aula de filosofia, não são filósofos, né?
O Mário Sérgio Cortella fala muito bem, cita vários filósofos nas suas falas. Clóvis de Barros Filho é excelente também, professor aposentado da USP, né? Bom, dando continuidade aqui, nós chegamos agora na Idade Média. Então, o direito divino de governar e o realismo político. Essa primeira parte é a Idade Média e aqui já é Renascimento. O realismo, lembra da política real? Está começando aqui, né? Então, é Renascimento. Agostinho, nós vamos pegar aqui como referência para interpretar a Idade Média, ele defende o direito divino de governar. Diz que a função do político não deve se limitar à ordem material, não deve se limitar a esse mundo. Ele tem também uma preocupação, eu já pedi para você guardar essa palavra, é a segunda vez que eu estou pedindo, preocupação com a salvação. Então, o político deve também direcionar seus esforços para favorecer o cidadão da cidade terrena alcançar a cidade celeste. Se você lembra, na aula 1, nós falamos que o Agostinho adaptou o pensamento do Platão ao cristianismo. E o Platão tinha distinguido dois mundos. O mundo inteligível, ou das ideias, e o mundo sensível, ou material. O Agostinho não vai se falar em mundo, mas ele vai falar em duas cidades. Cidade de Deus, cidade celeste, inclusive é o título do livro dele, Cidade de Deus, cidade celeste e cidade terrestre, que no fundo é muito próximo, né? O mundo ideal para o Platão, aquele que é perfeito, é o inteligível. E para o Agostinho é a cidade celeste. Então, o governador, o governante, tem que tentar levar as pessoas a alcançar a cidade celeste. Vamos conhecer um pouquinho o pensamento do Maquiavel? Então, Maquiavel é o primeiro cientista político, trata da política real e diz que é preciso que um príncipe, se for necessário, ele aprenda a ser mau. O Maquiavel não está dizendo que o príncipe deve ser mau. Ele tem que aprender a ser mau se for necessário, tá? E ele vai fazer uma distinção entre dois conceitos, virtu, que no latim é força, e fortuna. As duas aqui estão escritas em itálico. Fortuna também é no latim. Tem essa palavra igual a nossa, né? A grafia e a pronúncia. Significa sorte. Isso aqui é o sentido original. Para o Maquiavel, virtu é esperteza, é força, como é que se diz? É espírito de liderança. E a fortuna é a ocasião. Então, o que é a virtude? A virtude é a esperteza para perceber um momento de agir. Se um governante não souber agir no momento certo, se perder a oportunidade, ele compromete o seu governo. Ele não pode perder a oportunidade. E também não pode se antecipar. Ele tem que estar sempre antenado. Talvez a palavra ali, junto com esperteza, você pudesse colocar entre aspas, né, como se fosse uma gíria, antenado, ligado. O político precisa dessa característica. E caso não tenha a ocasião, o momento certo para agir, vamos pegar um exemplo de uma lei que é polêmica. Ele vai apresentar aquela lei no Congresso no momento que a imprensa está toda ela voltada para o Congresso. Vai ter dificuldade para aprovar. Agora, no momento que a imprensa está fazendo a cobertura de uma barragem que estoura, de repente, final de campeonato, de um carnaval, o momento que a imprensa tem outras matérias para apresentar, é o momento de colocar a matéria, para ser aprovada, né, a matéria mais polêmica. E caso não tenha esse momento, a virtude também é criar esse momento, dar um jeito de desviar a atenção. Aqui é uma situação que a gente poderia ficar uma aula inteira discutindo, porque é muito interessante. Agostinho, já resumindo, vai apresentar o sentido social e teológico. Social, então, vamos falar assim, mundo, né? Teológico, céu, estão atrelados ao político e descreve a função que precisa ser exercida visando o presente, que é mundo, e a eternidade, que é céu. Mais uma vez, guarde a palavrinha salvação, que vai te ajudar muito. E Maquiavel mostrou que a virtude do governante aparecerá na qualidade das instituições que souber criar e manter, e na capacidade que tiver para enfrentar as ocasiões adversas. E agora aqui eu queria que você, se tiver condições, anote até no teu caderno, nós estamos terminando Maquiavel, o que era política antiga. Política antiga era definida como a arte de bem conviver em sociedade. Lembra da vida boa? Lá no comecinho nós falamos, né? Então, a política antiga é a arte de bem conviver em sociedade. E a moderna? A moderna não tem nada a ver com isso.
é a arte de conquistar e manter o poder. Maquiavel, a palavra que você tem que guardar com ele, poder. Agostinho, salvação. Maquiavel, poder. É a arte de conquistar e manter o poder. Então mudou o foco. Para o Maquiavel, a política não é de natureza, como queriam os gregos, e não é da vontade de Deus, como queriam os medievais. A política tem um mecanismo próprio, que é a busca pelo poder. Maquiavel foi muito acusado de ter sido ruim, mas Rousseau entende que ele não foi ruim, ele queria mostrar para o povo como o príncipe governava. Então ele está autorizando o príncipe a ser ruim, quando na verdade o príncipe já era ruim, mas o povo precisava saber disso. Então o livro dele, ele tenta esclarecer o povo. A frase do Rousseau é assim, ó: Maquiavel fingiu dar instruções ao príncipe, quando na verdade esclarecia o povo. Então Maquiavel não é maquiavélico. Maquiavélico é o livro dele, O Príncipe. Porque, de acordo com o príncipe, os fins justificam os meios. Para o Maquiavel, não. O meio, o fim é sempre o bem. E tem que ser pautado pelo bem. Por isso que agora eu te apresento essa situação, essa atividade, né? Acompanhe comigo. A atividade vai pedir o seguinte: o uso de fake news nas eleições condiz com Maquiavel ou com o príncipe? Aqui nós temos uma contribuição da Bahia, né? Antes de passar para você a palavra. A corrupção pode ser cultural? A corrupção é cultural. A corrupção não é natural. Se fosse natural, natural é aquilo que nasce espontaneamente. Se fosse natural, todos os países do mundo teriam esse problema. E isso não está em todos os países do mundo, está em alguns e outros não. A corrupção, muitas vezes, ela tem como brecha uma lei frágil. A nossa lei não pune. Se ela punisse mais, como alguns países têm, né? Foi pego algum tempo atrás um brasileiro carregando drogas. Ele foi executado. E se acontecesse isso no Brasil? Então, as nossas leis, eu não estou dizendo que tem que ter pena de morte, não é essa a questão. Mas as nossas leis são brandas. Talvez, dói falar isso, talvez o Brasil seja um dos únicos países do mundo onde o crime compensa. Depois você paga fiança, depois você vai gastar o que você roubou, o teu nome, pouco importa o nome. O importante é viver bem pro resto da vida, né? Desfrutando do que foi roubado. Algumas pessoas parecem que têm essa mentalidade. Não tem honra, não tem respeito, não tem consideração, né? São todos? Não. A grande maioria do povo brasileiro é gente excelente, de caráter, de princípio. A maioria dos brasileiros são bons. Aparecem os maus porque eles fazem mais barulho, né? Bom, 30 segundinhos para você responder essa atividade e eu já volto. Temos aqui a participação de um polo de Goiás, muito obrigado. Colocar o uso do fake news condiz com o príncipe. Exatamente, e vocês perceberam bem, né? O Maquiavel não quer ensinar o príncipe a ser ruim.
Está mostrando que o príncipe é ruim. Como é que você percebe isso? Quando ele escreveu o livro, ele ofereceu o livro ao príncipe de Florença. E ele estava exilado. Ele tinha sido torturado. Ele trabalhou com o príncipe a vida inteira. Mas daí, no final, o príncipe se revoltou contra ele, porque o príncipe foi derrubado por um outro líder político, e o Maquiavel continuou trabalhando em Florença. E quando ele voltou, aí eles tiraram aquele que tinha tomado o poder, que era um padre dominicano, um frei dominicano, chamado Savonarola. E aí o Maquiavel foi junto com o Savonarola e apanhou bastante, ficou exilado. Ele não poderia, é como se fosse uma prisão domiciliar, né? Ele não poderia sair do vilarejo. E aí publicou o livro dele em 1513, oferecendo para o príncipe, dizendo que ele estudou os imperadores da Roma Antiga, o modo como eles conduziram os seus governos, para dar luzes para o príncipe também fazer a mesma coisa. E aí os imperadores da Roma Antiga não trabalhavam daquele jeito. Mas o Maquiavel estava mostrando que o príncipe trabalha assim. E o príncipe, ele se sentiu lisonjeado. Disse, poxa, eu estou fazendo mesmo sem conhecer o modo como eles trabalhavam, eu também estou fazendo igual eles, né? Mas o povo percebeu que não era isso. Chegamos na Idade Moderna agora, nosso último ponto. Embora aqui apareça 2.5, você me perdoe, é 3.5, é a aula 3, né? O Iluminismo e a política no século XIX. Lembra que a primeira aula também, o último ponto era Iluminismo? Então, a questão que ele se propunha a entender nessa época é como surgiu a política. E o Hobbes vai entender que o homem nasce muito mal. O homem é o lobo do próprio homem. Então, a política surge porque há insegurança e medo. Então, o Hobbes diz assim, o homem antes de inventar a política, ele vivia em estado de natureza. Depois que ele percebeu que o estado de natureza era muito violento, então surgiu o contrato social. Desse estado de natureza, somado ao contrato social, vai surgir a sociedade civil, que é a política, né? No estado de natureza, o homem tem dois direitos, vida e liberdade. A vida é ameaçada e a liberdade é plena. Na sociedade civil, a liberdade é diminuída e a vida tem mais garantia. Então, é assim que se instaura a sociedade civil, de acordo com o pensamento de Hobbes. Então, para Hobbes, o homem é mau, o homem é o lobo. Essa frase não é dele, era de um escritor da Roma Antiga, mas ele usa ela como um lema dele, né? Já o Rousseau vai dizer que o homem nasce bom, mas se torna mau por causa da convivência em sociedade. O Rousseau diz que nós nascemos com dois direitos, liberdade, vou abreviar aqui, liberdade e igualdade. Para você lembrar os direitos do Rousseau, lembre da Revolução Francesa, porque o Rousseau é um dos teóricos que influenciou a Revolução Francesa. E o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. O Rousseau diz que no estado de natureza o homem vive em paz e em harmonia, ou seja, em estado de natureza o homem é bom. Os contratos sociais geram toda forma de corrupção. Então, a sociedade é que corrompe o homem. Acho que você já ouviu falar isso, né? O Rousseau é o criador daquele mito, o bom selvagem, que alguns dizem que é uma tradução equivocada, que ele escreveu no francês, e era bonne sauvage. E salvagem no francês tanto pode ser traduzido como selvagem, quanto pode ser traduzido por natural. Porque o selvagem já é meio um sinônimo de agressividade. Então, não poderia ser um bom agressivo, digamos assim. Agora, um bom natural é justamente o que o Rousseau diz. Natural é como nasce, né? Natu. Então, o homem nasce bom. E o Locke? Vamos conhecer o Locke. Locke também é um inglês, assim como o Hobbes. E ele vai dizer que nós nascemos com 3 direitos, vida e liberdade, igual o Hobbes, e propriedade. Ele vai dar uma ênfase na propriedade porque ele é burguês. Ele acha que o homem nasce bom. O homem é bom, porém, mesmo sendo bom, existem determinadas situações que eles acabam entrando em conflito, em litígio, em disputa. E daí é preciso um juiz. Então, o Estado surge para arbitrar conflitos.
No estado de natureza existe o risco de paixões, de parcialidade, e o Estado vem para suprir essa lacuna. Existe a necessidade do contrato social e os direitos não desaparecem, esses três aqui, eles subsistem para limitar o poder do Estado. Ou seja, para o John Locke, a tarefa do Estado é garantir os direitos naturais, principalmente a propriedade. É com o pensamento de John Locke que começa o capitalismo, o liberalismo, né? Então, ele começa a dar ênfase na propriedade. O Estado tem que proteger a propriedade e aí o parlamento divide o poder com o rei na Inglaterra. Bem nessa época do Locke, nós vamos ter duas revoluções, né? A Revolução Gloriosa e a Revolução, primeira é a Puritana. Em 1640, a Revolução Puritana, e em 1689, a Revolução Gloriosa. Daí o rei perde plenos poderes e é obrigado a dividir o poder com o parlamento. E o parlamento é composto por burgueses, e os burgueses querem o poder. O rei fica como uma figura decorativa. E quem ajuda o pessoal a fazer essa lei para o burguês chegar no poder é o John Locke. Bom, aqui resumindo então esse momento do iluminismo, a organização das leis e do Estado deve ser feita com o objetivo de assegurar o respeito aos direitos naturais, proteção à vida, à liberdade de todos. Essa é a única razão de ser de um governo. Então, o governo seria a garantia, ou deveria ser, de que os nossos direitos serão preservados. Agora nós estamos quase chegando no final da aula, nós temos 9 minutinhos apenas. Eu vou fazer uma atividade mais de 30 segundos, acho que nem 30, uns 10 só, né? Para você responder. O Estado deve priorizar o combate à pobreza ou a geração de riqueza? A proteção da propriedade ou a promoção da dignidade? 10 segundinhos para você responder e depois nós voltamos com o Kahoot. Nessa tua resposta está implícito as concepções de direita e esquerda que nós temos, que infelizmente no Brasil nenhuma dá certo, né? Mas elas começam, a direita vai dizer que o Estado tem que proteger a propriedade e a esquerda vai dizer que ele tem que promover a dignidade. A direita vai dizer que ele tem que gerar riqueza e a esquerda vai dizer que ele tem que eliminar a pobreza. Direita e esquerda são dois segmentos que começam na Revolução Francesa. O pessoal que sentava à direita do Napoleão queria que voltasse o rei. E o pessoal que sentava à esquerda queria que as reformas continuassem, né? E aí, ao longo da história, essas nomenclaturas vêm sendo usadas das mais diversas maneiras. Chegamos ao Kahoot com pouco tempo, né? Mas você pode se conectar aí através do kahoot.it. Pode ser no teu computador, no tablet, no celular, né? Entra na internet, coloque esse PIN, coloque um nick e, se for possível, o estado onde você se encontra para a gente poder ter uma ideia. Eu vou dar um tempinho porque eu sei que em alguns lugares o sinal não ajuda muito, demora, tenta, não consegue, né? Mas, enfim, vai tentando, eu vou aguardar até onde eu puder aqui, né? E se você não consegue num primeiro instante, num primeiro momento, vai tentando porque é bastante comum as pessoas que estão em primeiro, às vezes num errinho que acomete, acaba caindo e quem nem aparecia ali acaba chegando no pódio. E como é que funciona isso? Você já sabe, só recapitulando, né? Às vezes tem aluno que na terceira, quarta aula ele aparece, a gente sabe sempre disso, né? Não é difícil acontecer. Então, aqui você tem que acertar a questão, primeiro é isso, não vai ganhar pontos errando a questão, né? E tem que acertar e tem que ser rápido. Quanto mais rápido você acertar, o próprio sistema já calcula a tua pontuação. Então, você acertando rapidamente, a pontuação vem acima dos teus colegas, né? Olha, estamos tendo bastante gente entrando, mais de 1000, né? Ótimo, excelente.
Eu tenho que começar, infelizmente, eu só tenho mais 6 minutos, né? Ainda tem mais uns slidezinhos para a gente colocar. Então, vamos lá rapidinho, não deixe de ir tentando acessar. A primeira pergunta para você é: a política antiga era... Então, quais eram as características da política antiga? Ela era considerada o quê? Ideal, real, contratual ou contrafatual? 2 termos desses nós nem citamos na aula, citamos apenas 2, então não é uma questão difícil de responder. A política antiga era ideal, era real, era contratual ou era contrafatual? Como era feita, né? Lembra da distinção entre filosofia e ciência? Tem a ver com isso aqui agora. Acabando o tempo, 590 acertaram, ela era ideal. Vamos ver como é que ficou o pódio, então. Augusto, do Paraná, Luiz de Linhares, Guilherme, Vinícius e Daniele. Muito bem, os pontos estão próximos, tá, gente? Vamos para a segunda pergunta, se prepara aí. Maquiavel foi o primeiro filósofo político, primeiro cientista político, primeiro estrategista político ou primeiro carreirista político? Novamente, 2 alternativas dessa, nem apareceu o nome na nossa aula de hoje. Quem estava acompanhando a aula já mata de imediato, né? Maquiavel é o primeiro filósofo político, cientista político, estrategista ou carreirista político. Vamos ver como é que ficou. Primeiro, cientista político, ótimo. Infelizmente eu tive turma que errou essa aqui, né? A maioria errou, mas vocês acertaram, parabéns. Vamos ver o pódio. Guilherme do Mato Grosso, Vinícius de Palmas, Isabel, Ana e Guaxupé, Minas Gerais. Vocês vejam que já mudou um pouquinho o pódio, mas estão bem próximos também. Vamos para a terceira questão, atenção aí. Qual dos filósofos abaixo não é contratualista justnaturalista? Hobbes, Locke, Rousseau ou Hume? Desses 4, um não foi citado na aula, em nenhuma aula desde que nós começamos. Qual dos filósofos abaixo não é contratualista, que fala no estado da natureza, no contrato, que nascemos com direitos naturais, né? Justnaturalismo é isso, nascemos com direitos naturais. Contratualista pressupõe que existiu um contrato social, que é tácito, não é impresso. Hume, isso, muito bem. David Hume é um escocês, ele não trata dessa questão, pouco fala em política. Vamos para a quarta questão, atenção. Olha, não, desculpa, tem o pódio, né? Guaxupé, Ana, Marlane, Isaac e Maicon. Santa Catarina, Ceará, Manaus, Mato Grosso, de todo lado, né? 5 cada um de um estado, né? Isso mesmo. Parabéns, gente. Vamos para a próxima. A principal obra de Maquiavel é, como chama a obra de Maquiavel? Leviatã, Contrato Social, O Príncipe, A Paz Perpétua. Aqui, desses 4, só foi citado um na aula, né? As outras obras nem foram citadas. Uma dessas obras aqui é do Hobbes, a outra é do Rousseau e a outra é do Kant, que nem foram citadas aqui, né? Só uma obra que foi citada do Maquiavel. Olha lá, 3 segundinhos. Aí, O Príncipe, 511. Vamos ver o pódio. Guaxupé, Marlane, praticamente não mudou, né? Bruna Santiago, que apareceu de novo aqui, né? Gente, eu só, antes de colocar a última questão, eu quero lembrar que você está estudando, não está brincando, né? E mesmo quando erra, está aprendendo. Vamos para a última pergunta, essa decide o pódio agora, gente. Qual filósofo criou o mito do bom selvagem? Thomas Hobbes, John Locke, René Descartes ou Jean-Jacques Rousseau? Qual desses 4 aí criou o mito, o bom selvagem? 3 foram citados em aula, 1 não foi. O bom selvagem significa que no estado selvagem nós nascemos bons, né? Bom por natureza, como eu falei há pouco. Foi um dos últimos pontos que nós abordamos aqui. Vamos lá, 700 respostas. Isso. O bom selvagem é do Rousseau. Veja que aqui teve uma diferençazinha, alguns colocaram John Locke, o maior número inclusive. Vamos ver como é que ficou o pódio.
Guaxupé, que ficou em primeiro, que já estava vindo. Marlane, do Ceará, em segundo. Parabéns. E Gênesis, de Rondônia. Ótimo. Gente, eu sei que é uma maneira lúdica e, de certo modo, até tranquila e prazerosa para estudar, mas é estudo também, tá? Bom, vamos nos encaminhando, então, para o finalzinho da nossa aula, com um minutinho. Nós vamos recapitular dizendo o seguinte, acompanhe comigo. Em geral, dizemos que a democracia se caracteriza pela abertura ao diferente, pelo conflito de ideias e pela rotatividade. A rotatividade, segundo Rousseau, é uma necessidade, tá? Não votar sempre nos mesmos. Isso não daria margens para o avesso da democracia, poderes totalitários? Se você permite que alguém chegue ao poder, ele chega e não quer sair mais. O que você pensa disso? E por último, aquela questão dos direitos naturais, elas foram evoluindo e chegaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada no dia 10 de dezembro de 1948. Quais são esses direitos? São 30 direitos. Eu pediria para você entrar na internet e pegar isso em PDF, e é uma página só. Guarde isso no teu computador para você pelo menos saber, né? Você é uma pessoa que está fazendo faculdade. Quais são os direitos humanos que nós temos assegurado em qualquer país do mundo? 30 direitos. O que mudou com isso e por que a gente assiste casos de violação? Casos de violação é porque o papel aceita tudo, mas na prática a gente não faz exercer, né, os nossos direitos. E o que mudou? Antes você não fosse de um país, estivesse lá num país visitando e acabasse ficando por lá, você não tinha direito nenhum. Não era assegurado nenhum direito. Você tinha que ser cidadão daquele país para ter direitos. E agora não. Ao menos 30 direitos você tem em qualquer país do mundo. Que você for viajar, olha, estão faltando com esse meu direito, ele é assegurado em qualquer lugar do planeta. Isso é interessante, isso foi um grande ganho. Semana que vem é a nossa última aula, espero você lá. Nós vamos tratar de questões mais atuais, né? Eu espero que a gente tenha mais tempo para discutir, mas eu estou no chat, né? Se você tiver alguma dificuldade, e se não der no chat, o e-mail está aí, acesse o teu tutor, vai chegar até mim, eu faço questão de responder. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.